Escola Bíblica da Melodia. Eli, um abraço para você, meu irmão. Que Deus continue te abençoando, viu? A lição hoje promete, Eli. A lição promete. Nós vamos tensionar o sistema hoje. Aqueles profissionais do púlpito que prometem até aquilo que Deus não falou que vai fazer. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Sobre aquelas pessoas que têm a agenda de Deus na mão. Já sabe o dia e a hora que Deus vai fazer o milagre. Porque hoje nós vamos falar sobre a promessa de cura divina, não é? E o autor começa com o texto áureo. Olha o texto áureo. Isaías capítulo 53. É o texto áureo da lição de hoje. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos, ou seja, achávamos, né, que ele era aflito, ferido de Deus e oprimido, né? Mas na verdade Deus estava ali fazendo um favor para a humanidade, né? Isaías 53, versículo 4. 53, versículo 4. E aí surge a primeira pergunta para você que está me ouvindo agora. Se Jesus Cristo, porque ele aqui é Jesus, não é, que levou sobre si as nossas enfermidades, é por isso que o profeta é chamado de profeta messiânico. Se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, por que tem tanta gente doente? Essa é a pergunta que se faz. Preste atenção. Se Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, por que tem tanta gente doente? Porque a principal enfermidade que Jesus veio resolver no ser humano é o pecado. É o pecado, viu? E eu quero lembrar você também que, na verdade, sobre a enfermidade física, eu quero aproveitar e lhe fazer uma outra pergunta para você que está me ouvindo agora. Todo poder pertence a Deus, correto? Nisso nós vamos concordar que Deus é soberano. Deus é soberano sobre a terra, sobre o céu, conforme nós cantamos. Ele é Senhor absoluto. Então, por que ele não cura a todos? Se todo o poder pertence a ele, por que ele não cura a todos? Agora, amplie essa pergunta para a salvação. Se Deus é soberano e a salvação é dele, aliás, toda pessoa que se salva, ela pode perder a salvação, viu? Porque essa salvação produzida pelo ser humano, ela não tem consistência alguma, porque eu não consigo me salvar. A gente é salvo. Pense até uma salvação de um acidente, porque nós somos salvos até de acidentes, né? Escapamos, né? Fomos salvos de várias coisas. Tem várias salvações que acontece na vida do crente, na vida do ser humano, seja ele cristão ou não, mas tudo isso aí é graça de Deus. Agora vamos pensar na salvação eterna, na vida eterna, enquanto essa salvação. Por que Deus não faz isso com todos? Por que Deus não salva a todos, né? Por quê? Que se você conseguir responder essa pergunta, por que Deus não salva a todos, você vai também responder por que Deus não cura a todos, viu? Agora, preste atenção que isso aqui é importante. Nós estamos falando da soberania de Deus, que nós cantamos, mas não lidamos muito bem com ela. Nós cantamos. Só que quando Deus não faz o que a gente quer, às vezes a gente fica triste, dá calundu, tem gente que discute, tem gente que até tem tentado discutir com Deus, né?
É impressionante como o ser humano ultimamente tem tido um atrevimento fora do comum. Imagine a cena, dentre as pérolas que nós encontramos na internet, puxei a cadeira, entrei no meu quarto, puxei a cadeira e falei para Deus, senta aí agora, que nós vamos conversar. Nós vamos conversar. Isso é justo? Eu estar passando pelo que eu estou passando? Porque a pessoa estava passando por necessidades. Puxou a cadeira, mandou Deus sentar, e aí tratou Deus como se fosse seu parceiro, né? Como qualquer um. Imagine, é como naquele filme Êxodo, né? Que Deus lá é menino. E aí aquele menino fica conversando com Moisés, e aí fala para Moisés, Moisés, eu já percebi que você não concorda muito comigo. É assim? E aí Moisés responde, não concordo mesmo não concordo não. E aí naquele momento o menino, que faz o papel de Deus, fala assim, eu também não concordo muito com você não. É uma conversa assim imagine, parecendo dois seres humanos conversando, entendeu? Não, querido, Deus é diferente. Deus não é brasileiro, Deus não é menino, viu? E Deus também não é judeu, não. Para você não ficar pensando que Deus não é americano, Deus não é europeu, Deus não é brasileiro, Deus não é judeu. Deus não tem nacionalidade. Deus não tem. Deus é soberano. Paul Tillich dizia o seguinte, Deus é, acrescentar alguma coisa é tentar diminuir a Deus. Emery Bancroft, no seu livro Teologia Elementar, ele afirma o seguinte, uma das perfeições de Deus é não ter sido causado. Ok? Agora vamos pensar aqui, então por que Deus não salva a todos? Por que Deus não salva a todos? E embora você vai entrar no céu, não, eu vou salvar você, ainda que você não queira, você vai entrar, rapaz. E botava todo mundo. Se a vontade de Deus é que ninguém se perca, né? Se a vontade de Deus é que ninguém se perca. Preste atenção que isso aqui é importante, viu? Isso aqui é muito importante. Se você conseguir responder essa pergunta, certo? Se você conseguir responder essa pergunta, você responde a outra a respeito da cura divina. Porque tanto um milagre como o outro está atrelado à soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. Ele cura quem Ele quer. Ele bota no céu quem Ele quiser. Pelos critérios que Ele já estabeleceu. Entendeu? O vestibular para a salvação tem uma questão básica. Só uma. Cristo. E tem gente que não passa nessa questão. Aí agora ele vai infligir as regras que Ele mesmo criou. Se Deus é um Deus de princípio. Entendeu como é que funciona? Então quem são os salvos e quem são os perdidos, não sei. Cada um sabe de si, Deus de nós todos. Ok? Agora, Deus tem critérios já pré-estabelecidos. O milagre, tanto do novo nascimento, tanto o milagre da cura divina, está atrelado à soberania de Deus. E Deus não faz nada de forma indiscriminada, de forma aleatória. Einstein dizia, Deus não joga dados. Ou seja, Ele não vai... Deixa eu sortear aqui para ver quem é que vai para o céu e quem é que vai ser curado hoje. Não funciona assim. Para a salvação existem critérios, certo? E qualquer milagre está atrelado à soberania de Deus. Se Deus não quiser, ninguém é curado. Se Deus não quiser, ninguém é salvo. Sabe? A cura divina depende da vontade de Deus. Nem toda a fé do mundo resolve quando Deus não quer fazer o milagre. Se Deus não quiser, continua doente. Continua doente. Não vai. E outra coisa, viu? Deus ainda tem, dentre os seus critérios para fazer ou não, Ele ainda tem a sua pedagogia. Até nas piores situações Ele nos ensina.
seja de enfermidade, seja qualquer outro tipo de infortúnio. Mas, pastor, essa mensagem não é muito... Ela é bíblica, pode ser indigesta para você e para mim. Você pensa que foi fácil aceitar uma filha com uma lesão no cérebro, que não anda, não fala, ela não anda sozinha, ela não tem autonomia, ela não fala. 23 anos de idade ela tem hoje. Você pensa que eu não orei por essa menina com fé? Orei como um pai pede para sua filha. Eu pedi para minha filha a cura. Agora, veja só como se muitas vezes um ser humano, por não ter seu desejo satisfeito, se volta contra Deus. E graças a Deus que não foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus, porque essa nossa filha que é especial, ela é uma escola de Deus para nós. Uma escola de Deus para nós. Então eu quero dizer para você de forma muito realista, me sinto à vontade para falar isso. Eu quero dizer para você que o milagre depende da soberania de Deus. Não depende da vontade do ser humano e nem do tamanho da fé, viu? Não depende. Imagine só, a pessoa recebe o milagre e diz que foi por causa da fé. Não, é porque foi a fé. Eu exercitei a fé. Então o mérito do milagre é seu. O mérito do milagre é seu, porque a fé é sua. Não é? Não, queridos. Nem toda a fé do mundo resolve se Deus não quiser fazer o milagre. Pode orar, pode fazer o que for. Entendeu? Pode fazer o que for. Ou você pensa que todos na época de Pedro e Paulo foram curados? Nem todos. Nem todos foram curados, viu? Nem todos. E eu quero ainda lembrar a você que a base de cálculo foi o grão de mostarda, viu? Foi o grão de mostarda, que era para que eu e você compreendesse que o segredo não está no tamanho da fé. Senão, imagine, um chegava e falava assim, ó, aqui, ó, a minha fé é do tamanho de um caroço de milho. O outro chegava, tu é bobo, a minha é do tamanho de um caroço de abacate. Pense aí, cada um com a fé maior que a outra, e isso aí ia virar uma disputa, e Deus ia ficar como nessa história? Então, o centro das nossas atenções é Deus. O milagre depende dele. E isso aqui não é apologia à incredulidade, mas é apologia à fé bíblica, que essa fé não é caracterizada pelo recebimento, é pela entrega. Ou seja, você prova que tem fé biblicamente é entregando, não é recebendo. Entendeu? Então não se aproxime de Deus sem fé. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Não se aproxime sem fé. Agora, imagine, você que está me ouvindo agora, se tudo dependesse da sua fé, seus problemas estariam resolvidos, viu? Porque bastava empregar fé, essa fé para receber e não para entregar. Bastava empregar essa fé, pronto. Entendeu? Outra coisa que eu preciso lhe informar: fé não é pensamento positivo, viu? Tem gente confundindo as duas coisas. Fé é uma coisa, pensamento positivo é outra. Ok? A outra coisa importante para a gente deixar aqui resolvido é que Abraão foi considerado pai, ou seja, autoridade em matéria de fé, porque ele entregou o filho. Nós estamos falando do filho. O filho
saindo da adolescência, Deus deixou ele se apegar ao garoto, a mãe também. Ele esperou 25 anos por aquele filho. O filho chega. Você sabe que é melhor não ter do que ter e perder, né? Pois é, o filho chega, depois que o filho cresce, aí agora Deus pede. E quem vai matar não é outra pessoa não, é você. Imagina só, gente. É porque hoje a gente conhece o final da história, virou até música. Mas imagine um pai de família indo para a Serra do Piripiri e o pessoal perguntando: tu vai fazer o quê? Vai orar com esse menino? Não, eu vou ali matar esse menino. Matar? Tu é doido, é? Foi, Deus mandou. Oxe, tu não era aquele cara que estava dizendo que Deus prometeu esse menino e agora o menino nasceu, depois de 25 anos tu esperando. Não é essa história aí que a gente ouviu, não. É ele mesmo, é esse menino mesmo, é Isaac, é o filho da promessa. E como é que tu vai matar esse menino? Se foi Deus que prometeu te dar? Eu não sei, mas Deus pediu, eu vou dar. Entenda só, as pessoas chamariam a Caesg. Chama a Caesg, que tem um cara ali que surtou, que vai matar o filho, e diz que foi Deus que mandou. Seria a conversa do dia. Os jornais não iam falar outra coisa. Fanatismo religioso nas mídias sociais. YouTube, Facebook, nas plataformas digitais estariam lá. Fanatismo religioso. Uma plataforma mais arrojada, que gosta de criticar os crentes. Sabe o que é que diria? O extremo do fanatismo religioso. Pai leva filho na região sudoeste, em Vitória da Conquista, na Serra do Piripiri, para matar em nome de Deus, dizendo que Deus mandou ele matar o filho. A imprensa do Brasil, isso seria destaque na imprensa internacional, viu? Seria destaque na imprensa internacional. O Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, em um dos seus discursos iniciais como presidente, ele indaga: será que poderíamos governar os Estados Unidos tendo como base um livro que conta uma história como essa? Desdenhando das escrituras, considerando assim um livro ultrapassado para ele se pautar para conduzir a nação, ele conta então a história de Abraão. Será que poderíamos conduzir o país baseado num livro como esse? Inclusive sem a devida reverência, como diz aqui o meu amigo, o devido respeito àqueles presidentes que vieram antes dele e que respeitaram as sagradas escrituras. Pois bem, isso aconteceu, queridos. Isso aconteceu e ali era Deus provando a fé de Abraão, provando a fé daquele pai de família. Não para Deus descobrir alguma coisa, viu? Absolutamente não. Porque Deus conhece tudo antes de tudo. Mas sabe para quê? Gênesis capítulo 22. Era para Abraão descobrir até onde ele poderia ir com Deus. Até onde ele vai com Deus. E ele descobriu, viu? E é interessante, a Bíblia é como um quebra-cabeça. Se você montar as peças certinho, dá tudo certo. Joel Leitão de Almeida, no seu livro Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, olha o que é que ele afirma, que aquela pergunta feita por Isaac, meu pai, e isso indica que ele não sabia. Meu pai, aqui está a lenha, né? Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Aí Joel Leitão afirma que essa pergunta feita no Velho Testamento é respondida no Novo por João o Batista.
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali já era a sombra do que estaria acontecendo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Isaac foi substituído por um cordeiro que apareceu lá. Isaac foi substituído por um cordeiro. Quem morreu no lugar de Isaac foi um cordeiro, assim como Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Isaac é a humanidade perdida, queridos. A humanidade pecadora. E aquele cordeiro que aparece lá já era o cordeiro tipificando o Cordeiro de Deus, Cristo, que tira o pecado do mundo. Entendeu? E Abraão, olha que coisa linda. Deus é o Deus soberano que decide sacrificar o cordeiro e não a humanidade. Porque, na verdade, o tratamento que Jesus recebeu era o que eu merecia, viu? Ele se tornou o que eu era, para que eu fosse o que ele é. E eu quero nesta manhã dizer para você que é nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que eu creio. O Deus que se compadece, esse Deus gracioso, viu? É impossível conhecer a Deus e não amar, viu? É impossível. Só se conhecer de ouvir falar. Mas se conhecer mesmo o caráter de Deus, Deus é melhor do que a gente pensa, viu? Deus é melhor do que... Deus não é bom, não. Deus é melhor do que a gente pensa. Então, o primeiro tópico fala sobre a perspectiva bíblica, né? Sobre a cura divina. E aí o texto, Isaías 53. E a verdade prática de hoje é: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Não há enfermidade que ele não possa curar. E aí a pergunta que eu lhe faço é: por que tanta gente continuou doente na época de Jesus e por que tanta gente continua doente hoje? Né? Se não há enfermidade que Jesus não possa curar. É simples, queridos. Deus tem suas razões, que nós somos cegos para entender as razões de Deus. Deus tem suas razões. E outra coisa, não adianta ficar botando a culpa em Deus de problema que a gente arranja não, viu? Interessante que a gente vive como aqueles filhos que arranjam os problemas e quer que o pai resolva, né? Tem um bocado de filho por aí assim. Fica arranjando problema para o pai resolver. Volta e meia, né? Outro dia eu falei para um pai que já estava tremendo bastante, transtornado, só resolvendo problema do filho, dívida aqui, dívida ali, com drogas, com uma série de coisas. Então eu falei para ele: olha, você bebe? Aí o pai tomou aquele susto: não, eu não bebo não. Eu falei: não, sua cachaça é seu filho e você precisa parar de tomar essa cachaça. Entendeu? Então, queridos, o negócio é tão sério, mas é tão sério, que eu estava comentando com a minha esposa essa semana, Eli Braga. Presta atenção o que eu ouvi esta semana. Esta semana, um determinado líder religioso, que inclusive, viu, não é cristão, ou pelo menos na nomenclatura não é, né? Ele, olha a pérola que ele soltou: Adão, Adão, onde estás? Aí ele faz a seguinte indagação. Ele pergunta então: como o Deus onisciente, como a onisciência de Deus não dá conta de saber onde Adão está? E aí a conclusão dele foi: a resposta é essa: quem estava perdido não era Adão,
era Deus. Eu tomei um susto quando eu vi aquilo. Tá na internet aí, viu? Tá na internet. A resposta é essa: quem estava perdido não era Adão, era Deus. E aquele grito, Adão, Adão, onde estás? Era o desespero de Deus procurando Adão. Porque Deus estava perdido. Eu falei, gente, onde é que esse cara tirou isso? Onde é que esse cidadão tirou isso? Imagine, só vão faltar daqui a pouco falar que Deus teve depressão. Vão atribuir esse tipo de transtorno a Deus, né? Daqui a pouco vão falar que Deus já surtou também. Vão falar que Deus teve burnout, né? Agora a gente está vivendo a sociedade do CID. Eu até falei outro dia, olha, cuidado com o CID. Você tem um RG. Porque daqui a pouco, do jeito que vai, a sociedade será conhecida não pelo RG e não pelo CPF, mas pelo CID. Porque tá começando a ficar chique ter um CID, viu? Tá começando a ficar chique. Ah, meu CID é 6A70. É depressão. Entendeu? Meu CID é 6A05. TDAH. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós precisamos acordar que isso é alienação. Isso é alienação. Tem alienação religiosa. A pessoa achar que nós somos os queridinhos do papai, os filhos prediletos de Deus. E aí é por isso que tem discursos como esse: nós vamos buscar nossos direitos e Deus vai ter que fazer, ou ele não é Deus. Não. Aí é Deus dete. Aí não é Deus não, viu? Então na cruz do Calvário o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Veja só, aquela obra lá no Calvário foi de salvação, viu? Foi de salvação, salvando o homem do pecado, da justiça, do juízo. Agora, lembre-se, existem critérios para essa salvação. Deus estabeleceu princípios claros, certo? Uma vez em Cristo, você está predestinado ao céu. Fora de Cristo não tem salvação. Não tem salvação fora de Cristo. E estar em Cristo não é desculpa para viver no pecado. Uma coisa nos remete à outra. Paulo diz: permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Ele mesmo responde: de forma alguma. Então tem princípios, queridos. Existem princípios claros na palavra de Deus e nós não podemos ignorar isso. E aí, o segundo tópico é origem e consequências das doenças no mundo. Como foi que as doenças entraram no mundo? Como foi que elas entraram no mundo? Para começar, o homem não foi feito nem para morrer. É por isso que pode estar doente como for, a gente não aceita. É sempre cedo para alguém, né? Sempre cedo para alguém morrer. A morte é o óbvio que nos surpreende. E por que nos surpreende? Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos para morrer. O pecado traz consigo uma série de coisas que a gente ainda até desconhece algumas delas, viu? Nós desconhecemos algumas consequências decorrentes do pecado. Nós desconhecemos. Foi a maior tragédia foi a entrada do pecado na humanidade. A maior tragédia que aconteceu. Só para você ter uma ideia, eu estava lendo um livro, A Queda das Interpretações. A Queda das Interpretações, do James Smith. Ele atribui a essa dificuldade e a esse erro na hora de interpretar ao Éden.
Aquilo que aconteceu lá no Éden afetou a capacidade do ser humano de interpretar a vida, interpretar Deus, interpretar o outro, interpretar texto. Afetou. Todos os nossos sentidos foram afetados. E eu gosto, nesse sentido, da doutrina calvinista, que diz o seguinte, que é bíblica, né? Essa doutrina é bíblica. É bíblica, viu? Nesse aspecto da depravação total. Calvino estava lendo Paulo e ele percebeu que o homem nasce já nessa condição. Ele não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Se você não compreende a doutrina do pecado corretamente, você vai comprometer a doutrina da salvação. E só precisa de um Salvador quem se reconhece perdido. Somente. O milagre é maior do que a gente pensa. Depois que você entende o que Paulo apóstolo quis dizer. Todos pecaram. E destituídos. Nós fomos destituídos, queridos. Separados, cortados. Somente por Cristo é que nós conseguimos esse religare. É por isso que quando alguém me pergunta qual é a sua religião, eu falo é Cristo. Minha religião é Cristo. Não é batista, não é assembleano, não é pentecostal, não sou católico, né? Não, minha religião é Cristo. Minha religião é Cristo. Então, preste atenção que isso aqui é muito importante, viu? As doenças entram junto com o pecado na vida do ser humano, na condição humana. Aí você me pergunta, então toda doença, ela é pecado? A pessoa tem que confessar o pecado? O problema é esse equívoco em relação à doutrina do pecado. Observe, você vai pedir perdão a Deus, você pede no plural. Você não pensa no pecado singular. O publicano, como foi a oração dele? Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, foi o pecado no singular e não no plural que causou tudo. Como é isso? Me explique novamente, pastor. É porque normalmente nós esquecemos que nós nascemos nessa condição de pecador. Davi sabia, viu? Ele falou, em pecado me concebeu a minha mãe. É por isso que eu preciso da graça de Deus. É porque eu sou pecador. Porque os pecados que eu cometo são decorrentes dessa condição. Entendeu como é? Então, pecado os pecados no plural, eles são iguais a cabelo, barba e unha. Se não cortar, cresce. Agora, nós estamos falando de algo que é anterior a essa comissão, né, de pecar. E essa omissão também, que a gente não pede perdão por ela. Mas eu estou falando de algo que é a causa. Mas a gente combate os efeitos e esquece a causa. E aí eu precisava de tempo para lhe explicar isso, porque Paulo apóstolo, ele viu isso. Ele disse, olha, não entendo o meu próprio agir. Capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Ali é um tratado sobre lei e graça. Quem quiser fazer direito tem que ler Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos. É lá que você encontra também a coluna vertebral da salvação, a doutrina da justificação. É lá também que você encontra a doutrina do pecado de forma muito clara e de forma profunda. O apóstolo Paulo chega à conclusão, por que é que o que eu quero não faço e o que eu não quero, isso eu faço. Ele chega à conclusão,
O pecado habita em mim. Entendeu? A gente pensa que ele é um hóspede. Não, passou uns dias aqui comigo, já foi embora. O pecado habita em nós, queridos. E nós só vamos nos livrar dele quando atravessarmos os portais da glória. E olha como Deus é. Na mesma epístola, Paulo apóstolo afirma: Deus encerrou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia com todos. Entendeu? Agora, a natureza regenerada por Deus, a pessoa depois que nasceu de novo, ela não peca por prazer. Ela não peca por prazer. Ela não tem prazer em pecar. No mínimo, eu levei semana passada um limão lá para a escola dominical do Parque Imperial e ofereci um prêmio para quem chupasse aquele limão sem fazer cara feia. Esse é o pecado. Tem que provocar alguma tristeza em nós, algum mal-estar em algum momento. Em algum momento tem que produzir isso. Algum conflito, alguma coisa, viu? Jesus Cristo cura sim, né? Jesus ainda continua curando, viu, queridos? Eu quero terminar dizendo para você que a despeito das nossas limitações, porque tem coisas que eu não controlo, saúde é uma delas, a despeito dos pecados e a despeito do pecado, viu? Porque eu falo dos pecados, que se nós não formos também um bom mordomo do corpo, ele vai adoecer, como é o meu caso. A despeito do pecado que causou toda essa, né? Essa problemática que nós temos hoje. A despeito de tudo isso, Jesus ainda continua curando. E curando não somente o corpo, mas curando o espírito e a alma. O espírito da incredulidade, ele cura o espírito, que é a faculdade básica do espírito é a fé. Jesus ainda cura hoje, viu, da incredulidade. Jesus ainda cura a alma na sua mente, emoções e vontade. Ele cura. E ele redireciona tudo isso para Deus e para o outro, porque se eu não amo o outro que eu vejo, eu não amo a Deus que eu não vejo. Então Deus cura a alma e Deus cura também o físico. Quem são essas pessoas que Jesus vai curar? Não sei. Só sei que ele ainda continua curando. Quem são as pessoas que Jesus ainda vai salvar? Também não sei. Só sei que ele ainda continua salvando. Essa é a síntese de hoje. Só sei que ele continua salvando, continua libertando e continua curando. Esse é o evangelho que nós cremos, é o evangelho da graça, que salva, cura e liberta o pecador. E transforma e leva para o céu. Tá bom? Vou ficando por aqui. Nós temos participações, irmão João. Eu tenho 5 minutos somente para falar das nossas participações de hoje. Oséias Martins, bom dia, meu pastor, obrigado, só vitória, Deus abençoe. Amém. Oséias, um abraço para você, viu? Lourdes Santos, palavra de Deus, verdade, pastor. Davi Amâncio, concordo plenamente, tudo posso naquele que me fortalece. Lourdes Santos. Lourdes Santos, um abraço para você, irmã Lourdes, que Deus continue abençoando sua vida. E a última participação, Lindoval Santiago. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Aí fechou. E continua sendo bom. Bom, viu? Muito bem, Lindoval. Um abraço para você e para todos que ficaram conosco até agora. O Carlyle, né? O Papa da Melodia, se tiver ligado também, o nosso abraço. Minha família. João de Jesus, muito obrigado pelo seu trabalho excelente aqui na técnica. E está vindo aí o pastor João e o programa Fonte de Vida. Não desligue o seu rádio, viu?
E quanto à escola bíblica na Melodia, estaremos de volta. Parece que a irmã Luciana também está ligada lá na Vila Serrana, está ligada, né? Aos membros da Igreja Batista da Palavra também que estiverem ligados nesta programação, vai o nosso abraço. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe. Forte abraço para todos que ficaram comigo até agora. Eli Braga, um abraço. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.